Sexta-feira, 12 de agosto de 2022. O Dose Dupla está de volta, o que me deixa muito contente pelo retorno ao convívio aí com vocês que estão sempre com a gente. Nessa sexta-feira, o programa vai tratar da democracia, né? Sob dois enfoques. Primeiramente, o dos hipócritas da Carta do Largo de São Francisco, tradicionais usurpadores do sentido verdadeiro da palavra que nos é tão cara. Depois, o da experiência de mostrar como realmente ela é, em quase 5 horas e meia de uma conversa fluida e sincera, transitando por temas os mais diversos e elucidando pontos que para algumas pessoas ainda pareciam obscuros. Uma boa reentrada na atmosfera por serem duas visões feitas, eu diria quase antagônicas, de um mesmo país que há quem queira ver dividido. Aproxima-se a hora das pessoas escolherem o seu lado. Não é não, Marcelo Cardoso? Ou estamos bem perto, de fato, Marcelo Campos. Menos de um mês depois do grande acontecimento, que certamente será o 7 de setembro, do bicentenário da independência, o Brasil vai poder dar o seu segundo grito do Ipiranga. Então, bora conhecer aí as visões de país, né, que cada um desses vieses tem. No seu julgamento, a gente mostra como pensam e agem esse pessoal. A partir de agora, no Dose Dupla. Seja bem-vindo. Vamos começar então com a Carta pela Democracia, redigida por alunos de direito da USP, é assinada por estudantes, professores, sindicalistas, advogados, artistas, políticos e empresários, em ato que aconteceu ontem em São Paulo. Essa carta teve cerca de 1 milhão de assinaturas, 900 e poucas mil assinaturas. Como já podíamos esperar, ela teve grande repercussão na velha imprensa, né? Justamente pelo perfil dos signatários, né, Cardoso? Ah, sim, Fernandinho Beiramar, Nicolás Maduro, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, Kim Jong-un, Kim Jong-2, Kim Jong-3, né? Não, não. Esses parece que não, né? Parecem que não. É. Mas chegou perto disso, viu? Bem, enfim, o presidente Jair Bolsonaro se recusou a assinar essa carta, alegando que ela é política e contra o seu governo. Ele chegou a dizer que não precisa de cartinha para defender a democracia, né? E que a verdadeira carta pela democracia é a Constituição. Para mim, Marcelo, não há dúvidas de que a carta é política justamente pela sua origem, o movimento estudantil. A gente que teve muitos anos de vida aí envolvidos com universidade, sabe que o Hum. movimento estudantil no Brasil é dominado aí, tutelado pela esquerda, incluindo aí o PCdoB e o PCB. A maioria dos professores de universidades públicas federais e estaduais é de esquerda. Sindicatos têm a impressão digital da esquerda. Advogados de grupos como Prerrogativas, nem se fala, né? E é claro que você tem empresários que sempre se beneficiaram com os governos de esquerda e que não iam ficar de fora desse documento. E Bolsonaro tinha razão, né, quando disse que a carta era política e não pela democracia. Tanto que, durante a solenidade, o que se ouviu mais era fora Bolsonaro e volta Lula. Você tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida, Marcelo. E eu vi em vários canais de TV, alguns que se dizem especialistas em ciência política, né, querendo justificar que a carta reflete o sentimento da população. Veja só. E querem atribuir ao presidente Bolsonaro a culpa, né, pelos ataques à democracia, em virtude da reunião que ele fez com os embaixadores recentemente. Só lembrando que o Fachin também convocou
diplomatas, né, embaixadores, para conversar sobre o mesmo assunto, ninguém fala disso. É verdade. Quando o Fachin chama, tudo bem. Quando o Bolsonaro chama, é o problema. Eles afirmaram, os signatários da carta, né, que o presidente foi quem provocou a publicação dela. E a gente sabe que não foi bem assim. Né? Esse manifesto teve dissidentes, até na própria Fiesp. Isso foi notícia também durante esses dias, que a imprensa procura não destacar em muito. E se você for analisar a fundo, quem assinou a carta, se você analisar quem assinou a carta, fica no ar aí uma desconfiança em relação à verdadeira intenção do documento, que, como a gente está falando, realmente é uma coisa num tom bastante político acima de tudo. Como você já disse, Carlos, o movimento estudantil é mais do que um movimento político. É um movimento partidário, está contaminado desse elemento, só que de maneira disfarçada. Todos os candidatos à presidência que criticaram o Bolsonaro, quase que diariamente, também assinaram a carta. O Lula chegou a pôr em dúvida se ele mesmo assinaria. Né? Artistas que perderam muitas mamatas também foram signatários do documento. Tem como empresários conhecidos que sempre apoiaram o ex-presidente Lula, como é o caso da Luísa Trajano. Banqueiros que levaram uma pancada com a implementação do PIX também estão nessa lista. O manifesto foi assinado, veja só, pelos candidatos à presidência Simone Tebet, do MDB, né, agora, e Ciro Gomes, do PDT. Pelo candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin, do Balé de Chuchu. Agora a gente vai ver petista votando em coxinha. Pelos ex-ministros do STF, Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Hoje eu escutei também, ontem eu escutei também que o ministro Marco Aurélio manifestou voto pelo Bolsonaro. Ele fez uma revelação nesse sentido. Mas vamos lá. Celso de Mello, Joaquim Barbosa, reitor da USP, Gilberto Carlotti Júnior, e, além desses, ainda procuradores, promotores, desembargadores e artistas. Incluam-se também os banqueiros do Itaú, Banco, Roberto Setúbal e Cândido Bracher. Só com esses exemplos, né, não precisa dizer mais nada. Qualquer um conclui que essa carta é política. Pois é, rapaz. Os ditos especialistas aí falam que a reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores, como você citou ainda há pouco, foi o estupim para a criação dessa carta. Isso é mentira. Se ele não tivesse feito a reunião com os embaixadores, essa turma ia inventar outro motivo para escrever a carta, porque isso já estava em gestação há muito tempo. A intenção era repetir o impacto daquela carta escrita em 77 contra a ditadura militar e pedindo a realização de uma constituinte. Por isso que eu digo que, independente do que acontecesse, essa carta seria publicada porque se trata de um movimento político. Tanto que a gente já falou aqui, né? Ficavam gritando lá fora Bolsonaro e volta Lula. Agora, o que eu acho engraçado é que ninguém colocou nessa carta à democracia os abusos que estão sendo cometidos pelo Supremo com a instauração de ofício com a instauração de ofício, né, de inquéritos sem o devido processo legal e que já foram questionados até pela Procuradoria-Geral da República e nada acontece. Ninguém fala da prisão do deputado federal que tinha imunidade parlamentar. Ninguém, nem a OAB, se pronunciou sobre a forma como estão sendo tratados os advogados do deputado Daniel Silveira. Olha, e tem mais, nem a imprensa repercutiu como deveria a perseguição ao jornalista Alan dos Santos e a censura feita à revista Cruzoé lá atrás, quando ela publicou aquela famosa matéria sobre o ministro Dias Toffoli com o título de O Amigo do Meu Pai. Que carta pela democracia é essa, né? Pois é, nessa lista toda que você falou, lembrei também de dois fatos dessa semana, um dia atrás. Diogo Mainardi, que deixou a Cruzoé, né, se aposentou lá, e também a questão do Oswaldo Eustáquio, a esposa dele, reclamando, denunciando, no caso, né, que o Alexandre de Moraes fez um arresto pela terceira conta bancária dele. Isso num processo que também não tem inquérito, que não tem o devido processo legal, quer dizer, arbitrariedades cometidas aos borbotões, para os quais os democratas fecham os olhos. Né? Mas, pois é, se
esquisito esse conceito de democracia defendido nessa carta, né? Críticas à urna eletrônica e ao processo eleitoral brasileiro, críticas construtivas, né? Parecem ter virado os únicos motivos para justificar essa cartinha. Falam que o Brasil está sofrendo uma ameaça de golpe, mas ninguém apresenta qualquer fato concreto que justifique esse tipo de afirmação. E, diante do que está acontecendo no Brasil, é legítima qualquer crítica ao sistema eleitoral. Por isso ela está sendo feita, e pela maior autoridade do país. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal participando de eventos, inclusive no exterior, principalmente lá fora, né, dando opiniões sobre o governo brasileiro, opiniões essas que são inadmissíveis, sobretudo em se tratando do fato de que eles são ministros de corte superior, eles não têm cabimento. Quer dizer, é uma manifestação praticamente de opinião, uma coisa pessoal que transcende como é que é, a liturgia do cargo. É uma coisa que eles deveriam respeitar e, pelo visto, não respeitam. Né? Teve também o caso dos hackers que ficaram 8 meses hospedados, eu gosto de dizer, dentro do sistema do TSE e que só foram descobertos, ou só acabou sendo revelado o fato, né? Porque eles próprios informaram o que fizeram. Eles se denunciaram para se acabarem do que tinham feito. E os logs que foram apagados e não puderam ser resgatados pela equipe técnica, o corpo técnico das Forças Armadas, né? Convidados pelo TSE para fazer essa análise de inviolabilidade das urnas, da expugnabilidade e tudo mais. Esses são apenas alguns exemplos que acabam levando as pessoas a desconfiar do processo e a lutarem por um aperfeiçoamento pela maior transparência desse sistema. Agora, a resistência dos ministros às sugestões dessa ordem aumenta como desconfiança. A desconfiança vai aumentando à medida em que os ministros estão sendo óbices a esse tipo de investigação saudável, né, da questão da lisura do sistema. Então, em suma, eles confundem críticas construtivas ao processo eleitoral com agressões à democracia. Fica muito mais fácil fazer a narrativa dessa forma. Né? Agora veja como são as coisas, né? A imprensa deu grande repercussão a essa carta pela democracia, que tem o viés de esquerda, mas não fala da carta pela liberdade, o manifesto pela liberdade, né? Escrita por apoiadores do presidente, que foi lançada depois e que tem quase o mesmo número de signatários. E veja que o Bolsonaro, ao criticar essa carta pela democracia, ele fez as seguintes colocações em um post publicado no seu Twitter. Olha só. Se eu defender menos transparência nas eleições, financiar ditaduras comunistas na América Latina, mantiver diálogos cabulosos com o narcotráfico e tentar controlar a mídia, eu serei chamado de democrata? Quer dizer, a grande maioria que assinou essa carta apoia isso que eu acabei de falar aí, que o presidente relatou no seu post. Porque quando esse pessoal defende a reeleição de um presidente como o Lula, é porque está de acordo com tudo isso. Pois é. Agora, esse pessoal enche a boca para dizer que essa carta pela democracia teve quase 1 milhão de assinaturas, mas ignora os 3 milhões de assinaturas do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que, por sua vez, trancou esse pedido que fica dormitando na gaveta lá no Senado. E enquanto ele for presidente do Senado, a gente sabe que esse pedido não vai arredar pé do lado. Olha, a máquina esquerdista de mentiras e manipulações está ligada em ritmo acelerado. Mas a tal Carta pela Liberdade, que foi iniciativa do Movimento de Advogados de Direito do Brasil, traz um apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro, exaltando principalmente os direitos da sociedade baseados na justiça, na honra, na família, em ordem e progresso. Essa carta foi publicada na plataforma change.org, 2 dias depois do lançamento da Carta da USP. A Carta da USP tem pouco mais de 900 mil assinaturas, a gente falou aqui em números próximos de 1 milhão. A
Carta da USP, com 900 mil, e hoje o Manifesto de Defesa das Liberdades já deve contar aí com um pouco mais de 863 mil assinaturas, né? Praticamente sem nenhuma divulgação na grande velha imprensa, né? A outra conseguiu ganhar muita simpatia e muitas assinaturas graças ao apelo e tal, e pela É. divulgação. Mas, olha, Marcelo, como diz um trecho aí desse manifesto à nação brasileira, eu até anotei aqui para pegar, sem liberdade não há democracia, sem justiça não há liberdade, sem honra não há respeito, sem dever não há ordem e progresso, sem piedade não há amor e humildade, e sem esperança iremos sucumbir. Dito isso, vamos ao show que o presidente deu em sua live no Flow Podcast, né? A entrevista aí do presidente Jair Bolsonaro a esse Flow Podcast, nessa segunda-feira, 8 de agosto, teve 5 horas, rapaz, e 20 minutos de duração. E arregimentou nada mais, nada menos do que 520 mil espectadores simultâneos e registrou uma audiência de 10 milhões de pessoas. Mas, e sempre tem um mais, né, na retórica do jornalismo adversativo, ela não figurou entre os 50 vídeos mais vistos no YouTube, e tem colocado, inclusive, aí, dificuldades para as pessoas acessarem esse Flow Podcast. Aliás, para efeito de comparação, né, o portal Pleno News faz questão de registrar que cortes de uma entrevista da cantora Anitta, concedida aí no mesmo horário que o presidente Bolsonaro fez, apareciam entre os mais vistos. Muito estranho, né? A extrema É. imprensa não perde a oportunidade de tentar lacrar, né? Olha, não, nunca perde, por sinal. Aliás, por sinal também, eu descobri uma coisa interessantíssima, Marcelo, ao pesquisar essa live do Bolsonaro na internet. Eu não sei se, na verdade, eu descobri ou constatei. Um mesmo, ou uma mesma, não sei, tal de Ethel Rudnitsky, assina 2 textos, um no Terra, no site Terra, outro no Aos Fatos, sobre a entrevista. Melhor até falar não em 2 textos, mas em um só, porque é o mesmo, o mesmíssimo, as mesmas palavras, mesmos parágrafos e as mesmas vírgulas, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores no mesmo jardim. Né? Engraçado é que, até segunda ordem, o Terra é um veículo e o Aos Fatos é um chocador, aliás, um checador credenciado pelo Ministério da Verdade. Se 2 em 2 um dia deixar de ser 4, ele vai ser o primeiro porta-voz oficial a contestar os compêndios clássicos de matemática. Eu fiquei checado, aliás, fiquei chocado com essa revelação, a de que 2 corpos jornalísticos podem ocupar o mesmo espaço. Será que Isaac Newton sabia disso? É brincadeira, né, rapaz? Os caras se acham, né? E acham que a gente não vai achar uma coisa dessas escamoteada aí na web, né? Mas vamos ao que interessa. O presidente Bolsonaro mencionou o desdém, para ser elegante, não chamar de boicote, né? Em relação às boas notícias de conquistas da sua administração. Por exemplo, naquele caso da queda do número de homicídios, números redondos, né, de 60 mil para 40 mil em um ano. Ou seja, não desprezíveis aí 33%, né? E da diminuição do número de invasões de propriedades rurais, essa aí foi flagrante, né? Com a mudança no trato da questão da posse de arma dentro dos limites da propriedade, não confinados esses limites à habitação em si, né? Foi uma grande É, oportunidade para o presidente mostrar essas coisas para quem às vezes não tinha nem ideia de que isso tinha acontecido. exatamente, já que ninguém dá voz a ele, ele tem que exatamente se valer da live que faz às quintas-feiras também, e de oportunidades como essa que surgiram. Né? Mas você vê, eu diria que essas questões de segurança pública, né,
Então, dá uma sensação de tranquilidade crescente, de maior confiança nesse aspecto, segurança pública. É uma questão muito cara a todos nós, em qualquer lugar do país, no campo, na cidade, e que vem sendo um problema por causa exatamente da impunidade reinante, que precisa ser e vem sendo combatida. A iniciativa de se acabar com as saidinhas em dias festivos, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, tudo novo, e a perspectiva de se reverem as concessões de progressão de pena, né, vem ao encontro dessa necessidade de coibir a prática de ilícitos penais através da severidade da punição ao crime. É isso que eu entendo. É. Eu achei interessante a abordagem dele também sobre os combustíveis, né. Você vê a questão do ICMS desarvorado ao bel prazer dos estados, da iniciativa de trabalhar para moderação aí das alíquotas do ICMS, a reação dos governadores, né, o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, o aspecto da relativa autonomia aí da Petrobras e a política de paridade internacional de preços, também as implicações do conflito da Rússia com a Ucrânia, né. Eu gostei da sinceridade, da pronta resposta quando o Igor Coelho, lá do Flow Podcast, perguntou com relação aos salários de presidentes e diretores de estatal. Ah, são empreguinhos bons, né, porque os salários variam aí de 100 a 210 mil, são excelentes salários, né, bota excelente nisso. Pois é, ele ainda falou que, dadas as proporções dos lucros da empresa, no fim do ano, o presidente, os diretores podem chegar a receber até 8 salários extras como bônus, né? Se o salário já não fosse uma exorbitante dela. Nada contra ganhar bem, todo mundo quer, adoro isso. E a Petrobras é uma empresa que, embora esteja sob controle do governo, ela é uma empresa de capital misto, né? Ela também tem investidores privados. Mas é questão de você balancear e pensar em outros valores e usar um termo comparativo. Mas falando em Rússia, Marcelo, teve aquela condenação que a imprensa fez da visita ao Putin às vésperas da guerra. A grande imprensa, a grande velha extrema imprensa, como de hábito, sentou o pau no presidente. O que ele foi fazer lá? Mas o Bolsonaro, para variar, estava no timing da coisa. Eu sempre digo e repito agora: o cara é militar, é estrategista, e acaba, como se ouve muito por aí, Bolsonaro tinha razão. Ele foi o último presidente, né, o último chefe de Estado a visitar o Putin antes da explosão do conflito lá com a Ucrânia. E o que ele fez lá foi absolutamente providencial, que era exatamente não deixar que faltassem fertilizantes para que o Brasil continuasse a tocar o agronegócio e isso fosse adiante e continuasse a alimentar como nós fazemos, uma em cada 5 bocas do planeta. É. Houve uma série de assuntos aí, né, nos quais a entrevista se pautou, foram mais de 5 horas de entrevista. Mas o que ficou no registro, Marcelo, foram alguns aspectos, como a informalidade entre entrevistador e entrevistado. Os dois estavam muito à vontade. Se você não viu a entrevista, vale a pena assistir, mesmo que em etapas, mas você vai ver ali como é que transcorreu, né, o clima Uhum. nessa entrevista. Ambos estavam muito à vontade, sem a rigidez de um roteiro, nem a pressão de um discurso que tinha que ser seguido. Quer dizer, foi uma cordialidade mútua e a sinceridade de um presidente eleito exatamente por causa dela, concorda? É isso mesmo. Essa sinceridade, de acordo com vários comentários que apareceram nas redes sociais, cativou novos simpatizantes, que são potenciais eleitores, né? E dirimiu, Marcelo, várias dúvidas, né? Aquelas coisas, genocida, aqueles mantras idiotas que o pessoal tenta fazer pegar. E ao escutar o que o Bolsonaro tinha a dizer, respondendo com absoluta franqueza de espírito lá ao vivo, revelou uma pessoa que às vezes muita gente talvez não conhecesse. Como também foi reveladora aquela reunião que o Supremo mandou tornar pública, né? Em que o Sérgio Moro tentou queimar o Bolsonaro e acabou mostrando ali quem era o autêntico Bolsonaro, que era o mesmo Bolsonaro que as pessoas já conheciam do lado de fora. Ele, dentro do gabinete, em reunião,
privativa, não era secreta, mas era privativa, é o mesmo cara que estava fazendo campanha, é o mesmo cara que está nas ruas, é o mesmo cara que está nos braços do povo, aquela coisa toda. E sem falar que essa live, né, do Flow Podcast deixou a oposição, e em especial os adeptos, os derivativos, né, do Lula, em polvorosa. Uma reação muito bem traduzida, por sinal, numa animação que eu não sei se você também teve a chance de ver, do Bastidores do Brasil, que botou a dona Ana, né, que é a secretária do chefe, ligando para o Igor e oferecendo uma contribuição generosa ao canal dele para que fizesse também uma entrevista com o Molusco. É a ficção perigosamente próxima da realidade. Ficou muito interessante esse vídeo que ele fez. É. Você vê que as realizações, rapaz, de governo também contam, é claro, né? E em pílulas, o Bolsonaro foi prestando contas do que já foi feito e difundindo a esperança, tratando do que ainda precisa ser feito, né? Dando a entender que isso faz parte dos seus planos para um segundo mandato. De novo, bastante sinceridade aí. A gente tem várias realidades perversas aí beirando as nossas fronteiras, né? Como alertas vermelhos estão piscando aí diante dos nossos olhos e a soarem nos nossos ouvidos. A perspectiva do país não viver o temido efeito Orloff, com que todos nós nos preocupamos, assusta, né? Eu digo, a gente espera que o país não viva esse efeito Orloff, né? Que é aquele famoso, né? Eu sou você amanhã. Hoje a Argentina está vivendo isso com relação à Venezuela e eu espero que a gente não viva fazendo a comparação com a Argentina aí. Eu acho que a mensagem de esperança é a que fica, porque o que tinha que ser dito foi dito. E espelha a verdade, uma vez que é tão somente a repetição do que sempre se diz, respaldada pelo que a gente vê acontecer, né? Bem, com isso a gente vai encerrando o nosso Dose Dupla de hoje. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelos seus comentários, que a gente sempre recebe com muito carinho. Na semana que vem, nós estaremos de volta aqui no instantenews.1. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana a todos, inclusive, claro, né, você, meu companheiro aí de debates, Marcelo Cardoso. Obrigado, Marcelo Campos. Boa sexta, bom fim de semana a você e a todos. E até semana que vem com mais 2 assuntos debatidos pelos 2 Marcelos aqui. Tchau. Tchau.